Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e sua dúvida é sobre o que seria cativo e cativeiro. As passagens cativo e cativeiro da passagem, as palavras cativo e cativeiro da passagem de Efésios 4:8. Por isso diz, subindo ao alto levou o cativo ou cativeiro. É preciso entender que a obra de Cristo é completa, porém ela pode se manifestar em etapas. É o caso do crente, que posicionalmente é visto como ressuscitado já e assentado já com Cristo nos lugares celestiais. Porém, condicionalmente, ainda está aqui na terra, neste corpo. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição que o crente tem. Mas a condição do crente é ainda na terra. Sobre o fato de o Senhor ter levado cativo o cativeiro, ele fez isso em Mateus 19:29, quando diz o seguinte: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Ao vir ao mundo, quando veio ao mundo, Jesus amarrou Satanás, isto é, limitou o seu poder sobre o homem. Sempre que o Senhor encontrava um possesso, ele o libertava, mostrando o seu poder e superioridade sobre Satanás e os seus agentes. Mais tarde, na cruz, quando Satanás pensou que tinha levado a melhor, ferindo o calcanhar da semente da mulher, Jesus esmagou de uma vez para sempre a cabeça da serpente, conforme havia sido prometido no Jardim do Éden, em Gênesis 3, 14 a 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo venceu assim completamente o inimigo, libertando também os que ele, inimigo, Satanás, tinha feito prisioneiros. Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou dos poderes das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ao ressuscitar e subir ao alto, Jesus levou o cativo o cativeiro, isto é, levou os poderes que prendiam o homem, foram presos por Cristo, ficaram inócuos, perderam a sua eficácia, perderam o seu poder. Hebreus 2, de 14 a 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Finalmente, apesar de tudo isso já estar lavrado, assegurado e sacramentado, Satanás em pessoa ainda não está acorrentado. Mas isso vai acontecer no milênio. Em Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O último episódio será a condenação eterna do diabo, em Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Fica mais fácil visualizar essa sequência de coisas quando nós vemos aqueles documentários na África em que o cientista dispara um dardo contra o rinoceronte. O rinoceronte continua correndo. Depois ele passa a caminhar só. Então ele começa a cambalear, a balançar, e aí ele desaba no chão. A partir do momento em que o dardo com o anestésico penetrou no couro do animal, o cientista já sabia que tudo estava determinado. Era apenas uma questão de tempo para que cada etapa do efeito da droga se tornasse visível. Mas o tombo já estava resolvido lá atrás.
quando a agulha espetou o rinoceronte. E tudo estava resolvido também na cruz, quando Cristo venceu Satanás.